4 de junho de 2016. A terrível visão da liberação da besta e da prostituta. Profeta David Owoh. Louvado seja Deus, poderoso profeta do Senhor. Bem, abençoados ouvintes, hoje eu quero compartilhar um pouco mais desta conversa muito importante do Senhor e da Igreja, a conversa que o Senhor tem com as nações da terra, a qual Ele quer envolver nesta conversa. Eu compartilhei com vocês rapidamente ontem, um pouco velado, mas rapidamente ontem, sobre esta tremenda visão a qual o Senhor me confiou nesta hora, a visão que o Senhor me mostrou neste mês de junho, dia 2 de junho do ano de 2016. E ontem eu compartilhei com vocês a primeira porção, na medida que o Senhor me permitiu e me capacitou, e aquela porção daquela visão muito importante que tem consequências e impacto muito importantes para as nações da terra, para a igreja, para a vida cristã. Então, naquela conversa que eu compartilhei ontem, você vê que eu acordei de manhã, naquele dia 2 de junho, e então eu andei, e quando eu me sentei no sofá, o Senhor então me feriu naquele lugar, e eu adormeci naquele sofá. E naquela manhã, então o Senhor imediatamente me levantou e me levou a um lugar. E Ele me mostrou esta tremenda e feroz besta. E de onde o Senhor havia me levantado, deste lugar alto, eu pude ver muito claramente a besta sobre a qual Ele havia me levantado, para que eu pudesse ver a besta lá embaixo. E então, esta besta, primeiro quando eu olhei para ela, eu pensei que ele era um leão. E eu disse, então ele é marrom claro, até chegar até um tom de creme ou um creme amarelado claro. A princípio eu pensei que ele era um leão. Mas quando eu olhei as outras cabeças, naquele momento eu pensei que eram leões menores. Mas eu entendi mais tarde. Quando eu olhei mais de perto, eu vi que era um animal gigantesco com 7 cabeças e que ele tinha chifres nas cabeças. Quando eu o vi deitado lá por algum tempo, então, de repente, eu vi esta tremenda mulher que aparece. E naquela conversa, naquele tempo, na visão, eu quase a repreendi.
Eu quase a repreendi. Porque eu queria falar com ela, alertá-la. Olha, este animal vai te ferir. Mas ela foi até ele. E eu vi que lá onde a besta estava deitada, quando a besta a viu, ela se deitou de tal forma como que para recebê-la. Eu pude ver que a besta estava respondendo ao aparecimento dela. Então eles se cumprimentaram, porque a besta levantou as suas mãos, as suas 4 pernas, para cumprimentá-la. Então, ele pegou na mão dela, e a mulher, então, pegou a sua mão e cumprimentou a besta. Então, foi uma cena tão surpreendente de se contemplar, porque a besta pegou as suas mãos para cumprimentá-la e ela cumprimentou a besta. Então, a besta levantou as suas mãos dianteiras e tocou na mão dela, lá onde ela estava. Ele a cumprimentou. E isso foi tão chocante de se ver. Então, mais tarde, eu percebi que, na verdade, a besta havia se deitado naquela forma como uma forma de responder ao aparecimento dela, para que ela pudesse subir, montar nela. Então, eu vi aquela mulher sentar na besta. A besta, que era aquele leopardo gigantesco. Foi neste momento que eu entendi que era um leopardo gigantesco. Um leopardo gigantesco. E eu pensei, a princípio, que era um leão, mas então eu vi as muitas cabeças de leopardo. Então, ela sentou nele. E depois que ela montou nessa besta, agora ela se levantou. Então eu entendi que a besta se deitou quando ele a viu de uma forma para responder a ela, de uma forma para que ela pudesse cumprimentar e então montar e andar nela. Então, foi algo tremendo de se ver, uma coisa muito temível de se ver esta mulher sentada nessa besta. Então agora eu posso falar um pouco mais daquilo que eu vi. Do lado direito da besta, quando a besta se virou de costas para mim e a mulher estava sentada na besta, do lado direito da besta, eu vejo 2 linhos. 2 tecidos. Eu vejo uma veste muito rica. E esta veste é meio roxo azulado com listras largas. Listras largas. De um roxo muito bonito, extremamente bonito dentro dos padrões deste mundo. Uma veste de roxo muito bonita, muito rica. Então, aquelas listras têm outras listras intercalando, que a princípio eu pensei que eram vermelhas, mas na verdade elas são escarlate. Escarlate parece com vermelho, mas então agora entendi que essa listra era escarlate. Então havia 2 vestes, não uma. 2 vestes que estavam do lado direito da besta e da mulher na besta. Então, estas 2 vestes que estavam do lado direito, do lado da besta e da mulher, estas vestes eram poderosas em termos de aparência naquilo dentro do padrão deste mundo. Uma veste lindíssima, roxa, muito fina, preciosa, cara, um linho muito fino. E este roxo, na verdade, ele é listrado. Então você vê as listras longas e largas de vermelho, mas não é vermelho. Eu agora entendi que é escarlate. Então são 2 vestes, não uma. Então esta mulher pega essa veste e se envolve nelas. E quando a besta e esta mulher agora perceberam
que eu os havia visto, e uma vez que o Senhor percebeu que eu tinha já pego a descrição dessa besta que eu já tinha visto, e eu também tinha visto a mulher que estava sobre a besta, então naquele momento, a besta novamente, ela se deitou e a mulher desembarcou, ela desceu. Então, eu creio que este era o ponto que o Senhor queria me envolver para que pudesse haver um confronto entre essa besta, esta mulher e eu. Então, a besta, neste ponto, se deitou novamente para possibilitar à mulher, que estava naquela fera gigantesca, que ela pudesse desembarcar, descer pelas costas. Então, aí foi quando aquela mulher veio a mim. O Senhor agora envia aquela mulher a mim e ela me confronta. Então, eu falo com ela. E primeiro de tudo, eu percebi que eu agora posso escrever com mais detalhes. Número 1. Há este senso de pavor, de medo que ela transmite. Embora eu soubesse que eu tenho autoridade sobre ela nesta visão, e que novamente eu vou então pegá-la em um ponto e golpeá-la, mas quando ela veio, eu entendi, o Senhor me fez saber que ela tem esta autoridade, esta reverência ao redor dela. E ela é muito intrigante, muito astuta. Então ela se dirigiu a mim, nós falamos um pouco. Então, eu percebi as artimanhas dela, porque eu conheço as artimanhas dela. Então, eu percebi que ela tinha uma outra agenda. Ela é a personificação da astúcia do diabo que eu conheço muito bem. Então, o Senhor me permite falar com ela e fazer um jogo inteligente, tomar cuidado com ela. Mas agora eu estou descrevendo um pouco mais de detalhes deste encontro desta mulher, quando ela desembarcou da besta. Então eu percebi que ela estava preparando uma armadilha, ela veio com um plano. A forma como agora ela está vestida quando ela vem a mim é diferente da forma como ela estava vestida quando ela estava na besta. Porque agora aquelas duas vestes que ela vestia, ela deixou de novo do lado direito da besta e ela veio agora dessa forma. Ela está vestindo calças compridas, ela é magra e a face dela é magra, é fina. O nariz é um pouco longo, é um nariz normal, mas é longo, um pouco pontudo. Eu ainda posso vê-la agora. A parte de cima da roupa dela é uma blusa branca. Então, a calça é preta, mas muito polida, brilhante como seda ou linho, mas muito brilhante, um pouco lustrosa, uma calça muito justa, extremamente justa, e ela é muito magra, ela é magra. Então a calça é preta e tem stretch, como essas calças de stretch, mas é um pouco mais grosso do que stretch. É preta e muito brilhante e muito acetinada. Tem um brilho muito forte, brilha. Eu ainda posso vê-la agora. Então, a parte de cima é uma blusa, a blusa é branca. Então, o cabelo dela é um cabelo preto, muito liso, um cabelo muito liso, que foi preparado. Ela o preparou muito liso. Ela realmente o esticou, como se ela tivesse usado aquele aparelho que as mulheres usam para alisar o cabelo, para esticar cada fio do seu cabelo. Então, o cabelo dela, desde a testa até embaixo, é liso, um cabelo longo, e eu vejo que chega até o meio das costas. Então, ela está falando comigo e eu estou consciente que ela é muito astuta, que ela tem uma outra agenda. Ela tem a agenda do diabo, ela é maligna e ela é mortal. Então, a coisa mais importante que vem de tudo isso é que o Senhor agora me faz entender naquele encontro que ela é muito mortal.
Ela é mortal, ela pode matar. E eu sabia naquele sonho, naquela visão, o Senhor me faz saber que eu tenho tanto poder e autoridade para abatê-la. Eu tenho tanto poder para abatê-la, mas eu estou esperando o momento para abatê-la. Então o Senhor me permite envolvê-la e fazer de conta que eu estou concordando, sim, tudo bem, mas então quando no final eu devo abatê-la. Quando ela menos esperar, então o Senhor me fez saber que em um momento eu vou fazer de conta que concordo, e quando ela menos esperar eu vou abatê-la. Por causa da sua maldade, os seus planos malignos e iníquos. Mas o que ela faz é a agenda da missão dela. Porque eu a vejo agora que ela tenta pegar as pessoas de Deus, ela estava tentando me pegar e me atrair para a besta. Então ela fala com você, ela tem uma agenda, ela anda comigo, e então ela tem este enorme poder envolvendo ela, mas o poder que o Senhor colocou em mim é muito superior do que o poder que ela tem. Então, naquele momento, eu podia ver que ela estava tentando me atrair na direção da besta. Então, naquele momento, ela volta para a besta, ela volta para junto da besta, entende? Ou seja, a vinda dela, o motivo pelo qual ela desembarcou da besta, foi para que ela viesse falar comigo, para que o Senhor pudesse introduzi-la a mim, como Ele tem feito com todas as personalidades nesta hora, incluindo os cavaleiros, que Ele normalmente os traz perto de mim, para identificar, para confrontar e também para entender. Então foi isso que ela fez. O que ela fez em conversar comigo, eu estava esperando para fisgá-la e então abatê-la. Então agora eu vejo que ela volta para a besta, ela volta para a besta e ela pega novamente aquelas vestes muito bonitas, muito caras dentro do padrão deste mundo. Um linho muito caro, muito exótico. Eu acho de novo que é meio roxo, azul, mas tem algumas listras. Umas listras grandes que correm por todo o linho roxo, muito lindamente trabalhado. Então ela pega as vestes e ela sobe na besta de novo. Mas essa besta, esse gigantesco leopardo, foi um tremendo choque vendo este animal que eu ainda não tinha visto antes. Agora, os outros aspectos que se desenvolveram no segundo dia, o Senhor veio para desenvolver essa conversa, e nesse desenvolvimento da conversa, no dia 3 de junho, o Senhor agora me mostra o que acontece naquele tempo. Agora, eu vejo aquela mulher, ela vem e ela se envolve em imoralidade sexual. Ela se envolve em imoralidade, extrema imoralidade sexual. E eu vejo tudo isso. Eu a vejo envolvida em algumas formas horríveis de imoralidade sexual. Eu a vejo também incluindo nos banheiros em imoralidade sexual. Eu vejo a água fluindo do chuveiro. E então ela fica perguntando onde são os banheiros maiores das suítes presidenciais. Então ela fica perguntando a essas pessoas com quem ela fala. Mas quando ela se envolve em imoralidade sexual, foi isso que eu vi. Eu vi a humilhação dos homens. Sim, ela humilha os homens. Porque eu vejo... É como se os homens agora estão nus e eles estão como que... É como se na nudez deles é que se sentissem atraídos por ela, e o Senhor me permite ver tudo isso. Então, o que ela faz é toda uma tempestade ali. Então, agora eu vejo os homens estão nus e na nudez deles, eles ficam inflamados por ela. Eles são atraídos para ela e é esse tipo de situação que acontece lá. Então, estes homens são líderes, são pessoas líderes, pessoas importantes.
Então eu vejo ela nas ruas, ela também está envolvida com eles, mas ela também está envolvida com alguns israelitas, sim, o povo judeu, sim, estão nesse tipo de imoralidade. Eu vejo ela nesse shopping muito interessante, um shopping muito rico, eu acho que é um shopping de joias, é uma loja de joias, uma joalheria, então ela está lá também se envolvendo com isso. Ela entra lá com este homem rico que está vestindo uma camisa branca, ele é muito rico, então ele a leva lá. Então, ela envolve ele em imoralidade, ela é muito promíscua, ela o envolve em extrema imoralidade, abominável imoralidade sexual. Então, o que me choca é isto. Eu não sei o tempo certo, a cronologia dessas duas sessões que eu estou revelando agora. Ou antes, talvez antes dela se envolver, talvez dela se envolver nisso, porque antes disso eu vi ela se envolvendo em imoralidade sexual nas ruas e também nas salas, e eu a vejo em cobertores e lençóis, em tudo isso. Então ela entra nessa loja muito cara, ela está envolvida em imoralidade com ela também. Mas antes deste lugar, me parece que algo acontece antes dela se envolver nesta promiscuidade e imoralidade. Eu não sei se foi no começo dela se envolver nisso, ou antes, ou depois, mas algum acontecimento acontece. Naquele momento, então, eu vejo a pessoa do Espírito Santo descer do céu. E a pessoa, enquanto a pessoa do Espírito Santo desce do céu, ela veio como uma pomba gloriosa, uma poderosa e gloriosa pomba branca desta vez. Então o céu abriu e ele desceu desde o céu, e então eu vejo que naquele momento que esta pomba arrebata algumas pessoas. Foi tão surpreendente, porque o Senhor me levantou acima da terra, e agora eu estou nas nuvens, e eu posso ver a terra, eu posso ver a paisagem, e é surpreendente, porque quando este acontecimento acontece, é como se alguém entrasse num avião, e este avião vai decolar do aeroporto, e então o piloto vira o avião para decolar, e quando ele começa a virar o avião, é como se toda a Terra girasse. De dentro do avião você tem a impressão que a Terra girou. Então este é o momento que agora, então, de novo, deixa eu repetir isso, porque essa é uma parte muito importante que eu estou revelando hoje. Quando essa mulher entra em cena, eu não sei se foi um pouco antes ou se foi no começo, quando ela entrou em cena. Eu vejo o céu abrir, e então a pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, da Triunidade de Deus, a Santa Trindade, vem do céu. E desta vez ele vem como uma pomba branca gloriosa. E quando ele vem, o Senhor faz ele chacoalhar as asas enquanto ele vem. Então eu posso ver muito claramente a descida dele. Ele vem como uma gloriosa pomba branca. E quando ele vem, ele pega a igreja, ele toma a igreja. De novo, deixa eu repetir isso. Ele toma a igreja. Ele pega algumas pessoas. Então eu vou com essas pessoas. O Senhor me permite experimentar isto. Foi tão surpreendente o que o Senhor fez, porque Ele me levou a um lugar onde eu pude ver de onde eu estava sendo levantado. Ele me levantou, então Ele pega as pessoas, enquanto Ele levanta algumas pessoas, é como se alguém entrasse num avião e esse avião então vai decolar. Então, quando o piloto está se preparando para decolar, então aquele avião, quando ele gira, está taxiando. Então, você vê que naquele momento é como se toda a Terra girasse um pouco de dentro do aeroporto. Então essa foi a cena que eu vi, foi como aconteceu. Então eu vi que ele realmente as levou. Eles levou todo o caminho até em cima, até o lugar onde eles chegaram. Então este acontecimento aconteceu desta forma.
Então, tem esse acontecimento também que o Senhor agora me permitiu falar. Então, o Senhor falou comigo sobre a vinda desta temível e terrível, atemorizante besta. Esta besta que é como um leopardo gigantesco. Eu estou vendo, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou vendo, ele é gigantesco. Então, ele tem 7 cabeças, ele tem chifres. Então, quando ele olha e ele vê essa mulher vindo na direção dele, ele se prepara e se deita para que ela possa, então, embarcar, subir nas costas dele. Mas quando ela chega lá, então eu vejo as 2 vestes do lado direito dele, que as vestes roxas com listras vermelhas que são escarlate. Então, ele se prepara para ela embarcar, subir nas costas dele. Mas então ele a cumprimenta com as mãos. Ele pega as suas 4 pernas e a cumprimenta, e ela também estende as mãos e cumprimenta a besta. Então a besta, o Senhor então libera a besta para vir e me encontrar. Então acontece um confronto, e eu sei que eu tenho autoridade para abater a besta, e eu tenho poder para abater a besta e essa mulher. E eu também sei que quando ela vem a mim, ela vem de uma forma muito planejada, ela é muito astuta, ela fala, sabe, de uma forma muito sedutora, ela tem um truque, ela é uma mentirosa, e ela está mentindo, e ela está tentando ganhar as pessoas, mas eu sabia, o Senhor me faz saber que ela tem uma agenda muito maligna, mas o mais importante é o medo que ela cria medo. De maneira que você percebe que você está aprisionado em uma atmosfera de espanto. E você compra essa ideia dela. Ela vende essa ideia. Então o Senhor traz e a introduz a mim. E eu vejo que ela está vestindo uma blusa branca e uma calça muito justa, preta, brilhante. E também a blusa branca também é muito chique, muito fina. E o cabelo dela é preto, totalmente, completamente preto. E ela o alisou, ela o fez muito liso. E ele caía até metade das costas atrás. Os fios de cabelo eram bem esticados, muito sedosos, brilhantes. E a calça e a blusa eram também acetinados. E ela está andando enquanto tenta falar comigo. E o propósito é me atrair para a besta. Então, depois disso, então ela volta perto da besta, pega aquelas vestes de novo para vestir. Mas um outro acontecimento acontece que eu não quero qualificar. Este acontecimento, em termos de cronologia do tempo, dentro dessa visão, este evento ou aconteceu antes da mulher aparecer, ou acontece quando a mulher desaparece, ou durante o aparecimento dela. Mas este acontecimento me parece que acontece ou antes da mulher aparecer, mas eu vejo como se acontecesse antes da mulher aparecer. Então este acontecimento é quando de repente eu vejo a pomba branca gloriosa, a pessoa do Espírito Santo, agora levanta pessoas, toma algumas pessoas, e foi tão surpreendente, elas foram tomadas como em um avião. Ou seja, estou dizendo que a sensação deste levantamento, quando a terceira pessoa da Trindade de Deus, Deus Espírito Santo, a Trindade de Deus, a Santa Trindade, Deus Espírito Santo, agora levanta algumas pessoas, e a sensação é como se elas estivessem em um avião que agora chega na pista, então o piloto imediatamente gira o avião, então você vê toda a terra, o solo, como que girando de dentro do avião. Então este evento acontece. Então, este é o tipo de conversa que o Senhor está tendo com a igreja agora, a profecia que Ele está liberando para a casa do Senhor. E esta é a tremenda profecia que o Senhor agora me enviou para falar com as nações da terra. E é surpreendente o que esta profecia traz, o que esta profecia agora muda a dinâmica dos acontecimentos da igreja. E é muito surpreendente porque nesta noite passada agora o Senhor me mostra um grupo de pastores
Ele me mostra também pastores agora que são da igreja caída, os servos da igreja caída. Então eles começam a falar, eles falam comigo na noite passada. E no avanço desta conversa, então estes pastores estão falando comigo sobre o vinho que eles têm tomado. Então eles estão falando muito sobre o vinho que eles têm tomado, o vinho que eles estão tomando. Nesta noite passada, como que desenvolvendo essa conversa. E eles confessam para mim das suas proezas, dos atos imorais nos quais eles têm se envolvido. Então tem toda essa conversa agora com o sacerdócio nessa noite passada. E eu vejo que eles são de todas as raças, eu vejo pastores brancos, vejo de outras raças também. Então esta é a profecia que o Senhor está falando com as nações agora. E Ele está falando agora para toda a terra, para todo o globo. Nesta hora, e eu posso ver muito claramente que essa é agora uma outra demarcação do ponto do tempo, dentro da linha do tempo profético do Senhor, o Deus de Israel, Jeová, o Deus do céu, o único Criador de todos os homens. E agora, a aparência desta personagem aqui, essa personagem muito chocante da mulher, que está vestindo esta veste escarlate. Na verdade, ela é roxa escarlate. Eu pensei que era vermelho, mas na verdade é escarlate. E esta mulher está sentada e cavalgando na besta. Agora, isso é muito interessante. Isso é uma conversa muito significativa que o Senhor agora está trazendo à tona. Entrando dentro de todo este panorama da contagem regressiva deste tempo da vinda do Messias e o fim dos tempos. E eu acho que isso agora fala muito e traz um volume inacreditável para dentro deste conjunto de profecias diferentes que tem definido a linha do tempo em direção à vinda do Messias e o fim desta era. E agora, nós podemos ver muito claramente que no livro do Apocalipse, capítulo 17, o Senhor fala muito claramente sobre esta mulher. E antes de nós lermos isto, antes de eu ler o livro do Apocalipse, capítulo 17, onde a Bíblia agora fala sobre esta visão que o Senhor apresentou para mim, há algumas coisas, alguns pontos provavelmente que são muito importantes, que são importantes levantar aqui. E o fato de que, primeiro de tudo, esta besta, na verdade, fala-se dela na Bíblia. A Bíblia fala sobre esta besta como uma personalidade que aparece no final dos tempos. E este personagem também tem um simbolismo. Ele tem um simbolismo bíblico. Também é importante entender que esta mulher, a forma como o Senhor mostrou essa mulher, ela tem tanto poder e influência, embora eu tivesse um poder maior, isso agora do meu lado, mas eu pude ver que ela tinha muita autoridade e influência, e ela monta nesta besta. E a chave em tudo isso que talvez nós devamos saber é que ela, na verdade, ela mata milhões de pessoas. Ela traz a morte a milhares de pessoas. Enquanto ela falava comigo, ela tentava me trazer em direção à besta. Então ela é usada para matar muitas pessoas. Milhares de pessoas. O povo de Deus, o povo santo de Deus, a verdadeira igreja de Cristo. E eu creio que isso é muito importante para nós entendermos, especialmente no tempo, mas também a dinâmica da agenda, da missão dela.
E por que o Senhor fala sobre ela agora? Porque o Senhor traz ela à existência, quero dizer, por que ela vem para que seja profetizado sobre ela para que se cumpra? Por que nesta hora? Então, no livro de Apocalipse, capítulo 17, fala muito claramente aqui, aparece muito claramente no versículo 1, ele diz: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2. Com ela, os reis da terra se prostituíram, isso eu vi. E há uma outra coisa que eu vi aqui. Ela estava preparando algo. Ela estava preparando algo aqui. Então ela falava comigo aqui no meu lado esquerdo e ela preparava alguma coisa quando ela estava envolvida em muito adultério e imoralidade. Então em um ponto ela aparece do meu lado esquerdo e ela estava em um lugar que se parecia com um guichê e ela estava preparando algo dentro de uma taça, parecia como que farinha, mas ela preparava algo naquela taça. Então, com ela, os reis da terra cometeram adultério e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho das suas prostituições. Então, agora de novo, nesta noite eu tive esta conversa com os pastores e eles estavam falando sobre a sua embriaguez e sobre o vinho que eles estavam bebendo em progressão a esta conversa. Versículo 3 de Apocalipse 17. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali eu vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Ela segurava um cálice de ouro na sua mão, cheio de coisas repugnantes, abomináveis, e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia este nome escrito, e era um mistério. Agora, este é o nome que está escrito: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando eu a vi, eu fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu vou te explicar o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Aleluia. Que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu com os chifres era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, na verdade, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando eles virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. De novo, uma mente sábia. As 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. Também são os 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando ele surgir, deve permanecer somente por um pouco. A besta que era, agora não é,
é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a sua destruição. Versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis seguidores. Então o anjo lhe disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Versículo 17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Isso é Apocalipse 17. E com todo o mistério e toda a revelação que está inserida nesta escritura, a chave aqui que eu quero ressaltar para a Igreja de Cristo em toda a terra é provavelmente o versículo 16. E o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então você vê muito claramente que ela vem para arruinar a vida das nações, povos, multidões, nações e línguas. Então esta mulher vem com uma agenda, porque ela senta na besta. Na verdade, ela vem trazer a agenda da besta. É claro que no fim você vê a destruição dela. No entendimento mais profundo do simbolismo, do símbolo que o Senhor está usando, nesta personagem da mulher, uma personagem do final dos tempos, esta mulher sobre a qual ele falou comigo nesta hora, o maior simbolismo, algumas vezes, se você ficar procurando o maior símbolo que esta mulher representa, você pode perder o ponto mais importante daquilo que o Senhor está dizendo nesta hora. O Senhor está simplesmente dizendo nesta hora: olha, eu agora trouxe à cena esta outra personagem do fim dos tempos. Eu agora estou falando com o meu servo sobre a mulher que veste este linho muito fino, que é muito lindo dentro do contexto deste mundo e que parece meio avermelhado, mas na verdade é escarlate e roxo. E ela senta nesta besta, que é um leopardo gigantesco, um outro personagem, então, com 7 cabeças e chifres. Então, a chave aqui agora é que agora o Senhor falou comigo sobre isto. Então, para a Igreja de Cristo, a mensagem é clara, a mensagem não é ambígua, a mensagem não está escondida, a mensagem é muito clara, que o Senhor está dizendo: olha, o tempo acabou. Ele está dizendo: olha, eu agora estou envolvendo o meu servo na conversação do outro tempo. Então agora, a coisa mais importante é que o Senhor agora está fazendo tudo mais fácil para todos, para que ninguém jamais possa dizer que não entendeu. Ele também me mostra
o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja, o ajuntamento dos santos, o arrebatamento dos santos. Então, eu acho que é muito importante para as nações e para a igreja de Cristo, os pastores, os sacerdócios, as congregações em todo o mundo, entender que mesmo que essa mulher represente uma promiscuidade espiritual, uma igreja caída, que fará essas coisas, eu não quero entrar neste ponto. Uma igreja que fará aliança com esses reis e praticará adultérios com eles. Eu não quero entrar nisso, porque então nós podemos algumas vezes perder outras pessoas quando nós descrevemos isso. Então o povo mais humilde pode achar isso muito complicado de entender. Eu estou dizendo que se o simbolismo que essa mulher representa é que essa mulher será a igreja caída que comete adultério com os vários reis deste mundo e se compromete e luta. Ela luta contra a verdadeira igreja que pertence a Deus. Um tipo de igreja global que lutará contra o verdadeiro povo santo de Deus, os verdadeiros santos de Deus, a verdadeira igreja. E eu não quero entrar neste tanto, mas o que eu quero entrar é que agora e antes do arrebatamento, porque você pode ver agora o Senhor falando novamente sobre o arrebatamento da igreja, e eu acho que é aí que o foco tem que estar. Quando eles são levantados, Ele me levanta e eu sinto o mesmo levantamento que eles sentem, porque eu vejo a terra girar como um avião que faz um giro na pista e decola imediatamente, e o piloto começa a virar o avião quando ele recebe permissão para decolar. Então você normalmente vê a terra girando assim, quando ele faz um giro assim. Então ele me faz sentir o arrebatamento, o levantamento da igreja. E então ele me mostra a pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. E eu vi um grande, tremendo instrumento, a força, o poder que capacita o arrebatamento da igreja. Então, as nações precisam se preparar, porque realmente, o tempo acabou. E aqueles que são sábios vão entender, eles vão saber que tem havido uma conversa constante, uma conversa infinita com a qual o Senhor tem ocupado o seu servo todo este tempo, vez após vez, repetidamente sobre a vinda do Messias. Então, é muito importante que nesta hora, não importa qual é a atividade com a qual a igreja se envolveu, a igreja tem que centralizar e priorizar nos instrumentos e requisitos os padrões máximos que o Senhor estabeleceu de toda esta conversa, desde que este ministério começou. O ponto de referência e as importantes características de se preparar, que é arrependimento, tolerância zero ao pecado, retorno à justiça, o retorno à santidade, a aquisição dos altos padrões cristãos, a purificação do pecado, corrupção, apostasia, mentiras, enganos e o estabelecimento da justiça, ou a cristalização da justiça na vida dos cristãos. A qual, é claro, eu já disse, que vem de uma intenção ativa, aberta e voluntária, rejeição da iniquidade e pecado. Para que agora a igreja possa se preparar e não ser pega em uma situação onde ela vai ter que enfrentar a besta, que é um leopardo gigantesco que eu vi, e com 7 cabeças e que tem chifres. E com esta mulher muito sedutora, astuta, enganadora, e que atrai as multidões para serem destruídas, embora ela mesma já está destinada à destruição, mas a agenda dela é executar a agenda do diabo, ser capaz de extinguir o povo santo de Deus, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. Novamente, a palavra-chave é verdadeira, a verdadeira igreja de Cristo, o verdadeiro povo de Deus. Então, vai ser muito crítico nesta hora que você possa entender que ela vem para perseguir. Ela vem para perseguir a igreja. Ela vem e você vê com embriaguez. Ela está embriagada com o sangue dos santos, entendem? Esta é uma escritura muito importante que realmente
fundamenta toda essa conversa que o Senhor está enfatizando agora. E esta escritura está no versículo 6, mas eu vou começar no 4. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, escarlate. Apocalipse 17, versículo 4. E adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E ele diz, ela segurava um cálice de ouro na sua mão, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E isso é surpreendente, porque naquela visão, em um ponto ela aparece do meu lado esquerdo, como se estivesse em uma janela, como num guichê, um guichê de recepção. E eu vejo que ela está preparando alguma coisa, ela põe numa taça brilhante. A princípio eu pensei que fosse vidro, mas depois eu vi que brilhava. Parecia alguma coisa que ela estava preparando, mas agora eu entendo o que ela estava preparando. Ela tem uma taça de ouro nas suas mãos, cheia da impureza da sua prostituição. E o nome que está escrito na sua testa é um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então ele continua dizendo no versículo 6, que é o mais importante para vocês agora, eu vi a mulher que ela estava embriagada. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo santo de Deus, o sangue daqueles que têm o testemunho de Jesus. Então quando você lê, isso imediatamente te diz que haverá um tempo intolerável em que esta mulher vem para operar num tempo insuportável, quando haverá tolerância zero para o povo santo de Deus, para dar testemunho de Jesus, para adorar a Jesus, para ler as palavras de Jesus na Bíblia, de executar a agenda da grande comissão de Jesus para as suas vidas. E este povo será assassinado. É disso que está falando aqui. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo santo de Deus e o sangue daqueles que têm o testemunho de Jesus. Mesmo adorar a Jesus já é testemunhar a Jesus. Pregar Jesus é dar testemunho. Mas você pode ver que eles foram perseguidos e ela os matou, ela os levou à morte. O diabo a usa, a besta usa esta mulher para executar a sua agenda. E é por isso que em termos da linha do tempo profético, então você vê que você como crente e cristão, você não quer ser achado neste tempo, quando você terá que ser decapitado, o teu sangue terá que correr, você terá que ser morto por, na verdade, adorar a Jesus. Então agora você ainda está adorando Jesus, então você sabe que a igreja ainda está dando testemunho, o verdadeiro testemunho de Jesus. Mas ele está dizendo nesta visão aqui, que ele está falando comigo agora já há 4 dias, ele está claramente dizendo que o tempo está chegando quando não será mais possível adorar a Jesus. Mas ele também está dizendo que a verdadeira igreja que ficar, que era parte da verdadeira igreja, mas que não foi arrebatado, cujos nomes não estavam escritos. Vocês veem no livro. Então, qualquer pessoa que ficar para trás e for começar a professar e a confessar verdadeiro cristianismo depois do arrebatamento da igreja, terão que enfrentar essa mulher. Serão perseguidos por esta mulher. Eu vi a vinda do Messias. Eu vi o arrebatamento da igreja de Cristo. E agora o Senhor está falando sobre acontecimentos depois do arrebatamento da igreja. Mas essencialmente o que o Senhor está falando aqui, o Senhor está falando sobre acontecimentos de perseguição, onde não haverá adoração, porque enquanto a igreja estiver aqui, ela continuará a adorar. Mas Ele está dizendo que dentro, devido ao grande abuso e à grande atribulação que acontecerá, Ele está dizendo que naquele tempo haverá muita e tremenda dificuldade para as pessoas adorarem a Jesus. Será muito difícil adorar a Jesus. Haverá muita perseguição e derramamento de sangue. As pessoas vão morrer, serão mortas. Aqueles que adoram a Jesus serão mortos. Mas é claro que nós já estamos vendo alguns vislumbres disso
acontecendo agora na Terra, onde há tolerância zero para a vida cristã santa. As leis do homossexualismo estão agora sendo estabelecidas praticamente por toda a Terra, como a ordem deste dia. E a vida santa está sendo jogada pela janela, os cristãos estão se comprometendo e cedendo. E ele está dizendo, nesta visão, em resumo, que a igreja precisa se preparar e se preparar agora, se preparar bem, e ser absolutamente santa e ser absolutamente justa. A igreja precisa abandonar essa corrupção do amor ao dinheiro, de se comprometer com apostasia, mentiras, enganos, práticas malignas, que o púlpito agora precisa entrar no eixo, que eles precisam agora viver aquele verdadeiro cristianismo com o qual eles foram comissionados na cruz, na qual Jesus foi crucificado e ressuscitado. Que esta verdadeira religião da cruz e do sangue é a mensagem do arrependimento, que deveria ter sido, novamente como eu disse, deveria ter sido gravado na salvação dela, ter cristalizado nas fibras da salvação dela, cristalizado na salvação dos cristãos desse tempo, porque o Senhor agora está falando com o seu servo, e o servo está falando com ele agora sobre acontecimentos, já quando a igreja já foi arrebatada. Ele está falando sobre o arrebatamento da igreja, e esta é a mensagem mais importante hoje que o homem de Deus está dizendo, é que ele viu o Senhor arrebatar a igreja, e ele viu a glória do Senhor arrebatar a igreja. No livro de Mateus, capítulo 11, eu vou ler aqui Mateus, capítulo 11, versículo 10. Na verdade, versículo 9 e 10. Então, ele diz o seguinte, versículo 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eu enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. E quando você vai no livro de Isaías, Isaías capítulo 40, de novo. Isaías capítulo 40. É isso o que você vê escrito no livro de Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 1, do versículo 1 ao 5. Mas o versículo 3 é o nosso alvo, Isaías 40. Isso é o que ele diz, então, Isaías 40. Ele diz: confortai, confortai o meu povo. Confortem o meu povo. Consolai, consolai o meu povo, diz o Deus, o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, que a sua iniquidade já foi expiada, e que ela já recebeu da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. O versículo 3 é o alvo aqui. Ele diz: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Versículo 4. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, e a glória do Senhor será revelada, e juntos todos os povos haverão, pois é a boca do Senhor que falou. Agora, é muito importante entender que toda a terra, que todas as nações entendam, toda a igreja de Cristo, que toda a igreja de Cristo globalmente entenda que o Messias está vindo. E João Batista falou comigo sobre a vinda do Messias, o precioso e glorioso, poderoso Cordeiro de Deus. E que a boca do Senhor verdadeiramente falou hoje.
Preparai o caminho, o Messias está vindo.